Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura no Salmo 78, de 1 a 4. Salmo 78, de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nesse espírito de adoração ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino de número 18. Ao som do piano, fiquemos de pé para juntos adorarmos ao Senhor. Deus nesse momento. Quero convidar a irmã Sandra para que nos dirija a Deus nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, novamente reunidos para te honrar, para te glorificar, para reconhecer que só o Senhor é Deus, para te agradecer por todas as dádivas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Te agradecemos por estarmos vivos, com saúde, por termos nossos parentes também com boa situação de saúde. Te agradecemos pela existência dessa igreja. Te agradecemos porque a situação aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, na pandemia, já está
Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos abrir agora a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versos de 10 a 15. Essa leitura nós faremos de forma alternada. Primeira epístola de João, capítulo 5, 10 a 15. Assim diz a palavra de Deus: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Meus irmãos, nós somos pecadores e carecemos sempre da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso é imprescindível que, ao nos apresentarmos diante de Deus em culto, nós reconheçamos as nossas falhas e confessemos. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa para termos este momento de confissão, de contrição na presença do Senhor. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu convido a irmã Cleo para que nos dirija a Deus em oração. Em gratidão ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino 64, Grata Memória. Ao som do piano, fiquemos de pé.
Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. A palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Senhor, nós agradecemos por este momento de culto em que o Senhor mesmo nos reúne neste local. Recebe, Senhor, a nossa adoração, perdoa, Senhor, as nossas falhas. E nesta hora, ó Deus, a nossa prece é para que a Tua palavra lida seja exposta com fidelidade, trazendo direção, exortação, conforto aos nossos corações. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, na nossa vida, certamente nós enfrentamos muitas dificuldades. E normalmente nós temos muito problema em lidar com essas dificuldades. E a Epístola de Tiago é uma carta que nos ajuda a entender um pouco sobre as nossas provações. Domingo passado nós começamos a falar sobre este capítulo 1 de Tiago, e nós falamos então do verso 1 ao verso 4 sobre a alegria nas provações. Essa é uma carta pastoral, conforme nós já inclusive comentamos na semana passada, que foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, a cristãos judeus que haviam se dispersado, que haviam se espalhado, saído de Jerusalém em razão das perseguições. Tiago, portanto, estava escrevendo a pessoas que de fato enfrentavam muitas provações, muitas dificuldades. E após a sua saudação no verso 1, ele começa então a carta falando exatamente sobre provações. Conforme já dissemos, semana passada falamos basicamente sobre os versos de 2 a 4, sobre as provações que enfrentamos em nossa vida. Elas são uma realidade. Não há como fazer de conta que as provações não existem. As provações são um teste da nossa fé, por isso também elas produzem perseverança. É isso que a Escritura nos ensina. Nós somos testados em nossa fé e isso nos traz aperfeiçoamento à medida que vamos crescendo no meio das nossas lutas e provações. As provações, portanto, são um fato. Ao mesmo tempo em que a perseverança é um dom da graça de Deus, a perseverança também é um desafio para o qual nós somos chamados pelo nosso Deus. Entre os versos 5 a 8, e essa é a parte que nós vamos tratar especificamente nesta noite, dos versos 5 a 8, então a palavra de Deus nos oferece aqui o que mais precisamos para enfrentar as provações. Tiago passa a falar sobre sabedoria. Tiago fala aqui sobre a sabedoria como um caminho para encarar as provações
Ele também nos indica onde nós devemos buscar sabedoria e com que atitude a sabedoria deve ser buscada. Em primeiro lugar, a sabedoria como um caminho. O verso 5 começa dessa forma: se alguém, porém, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. O verso 5, então, ele continua o assunto que ele já vinha tratando nos versos anteriores sobre provação. Então ele não muda o tema é o mesmo. E Tiago prossegue falando sobre provações. E ao continuar falando sobre provações, ele toca aqui num tópico muito importante, indispensável, que é a sabedoria para lidarmos com as provações. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, o que mais necessitamos é de sabedoria, sobriedade, equilíbrio. Uma das coisas que as provações tendem a causar em nós é justamente a perda do discernimento. E é exatamente isso que Deus procura fazer conosco através das provações. Deus nos conduz da nossa autoconfiança e leva-nos a clamar pelo seu socorro. Isso porque, humanamente, em nossa arrogância, nós tendemos a acreditar que nós somos mais sábios do que realmente somos. Nós tendemos a acreditar que somos mais fortes do que realmente somos e tendemos a acreditar que somos mais justos do que de fato somos. Nem sempre são as nossas fraquezas que nos aproximam mais de Deus, mas sim a nossa decepção com a nossa própria força. Quando nós nos decepcionamos conosco mesmo e nos damos conta de que nós de fato não somos autossuficientes, nós somos levados à presença de Deus, a nos humilhar diante de Deus. As provações muitas vezes causam um choque na nossa autoconfiança e esse choque produz em nós a plena consciência de que somos dependentes, de que somos fracos. É por isso que o Evangelho é para os fracos, o Evangelho não é para os fortes, o Evangelho é para aqueles que têm humildade e coragem para reconhecer que são fracos, o Evangelho é para aqueles que reconhecem que não possuem sabedoria e precisam constantemente receber sabedoria. O Evangelho é para pessoas que dizem eu não posso, e que estão prontas a correr na direção daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. E meus irmãos, quando nós lemos estas palavras aqui em Tiago, se porém algum de vós necessita de sabedoria, certamente todos nós podemos levantar a mão e dizer, olha, eu preciso. Se alguém precisa, como eu preciso, como eu necessito de sabedoria. Portanto, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Uma das coisas que o pecado faz conosco é nos transformar em tolos, tolos diante da nossa própria sabedoria. Não são apenas as provações que afetam a nossa capacidade de discernimento, o pecado frequentemente também faz isso, e de maneira muitas vezes desastrosa. Por esta razão, ao lermos a frase final, a frase inicial aqui do verso 5 do capítulo 1 de Tiago, se porém algum de vós necessita de sabedoria, não hesitemos, meus irmãos, em responder, de fato, eu preciso de sabedoria. Sim, Senhor, eu careço, eu necessito de sabedoria para ter discernimento, para enfrentar as provações, para não nos tornarmos tolos e vulneráveis ao pecado. Nós devemos buscar sabedoria, devemos reconhecer a sabedoria como um caminho para enfrentarmos as provações.
Agora a questão é onde buscar a sabedoria. E é isso que a palavra de Deus nos responde aqui. Veja o que diz a sequência do verso 5. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Se necessitamos de sabedoria, nós somente podemos pedir a Deus. Peça a Deus. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, onde encontrar? Peça a Deus. Agora vamos entender, meus irmãos, melhor o que é que está expresso aqui nessas palavras. Veja que no texto nós temos aqui a palavra liberalmente, e é uma palavra que às vezes pode gerar confusão. O que é que significa essa palavra liberalmente? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Liberalmente é um sinônimo para a palavra generosamente. Ou seja, se nós substituíssemos a palavra aqui no texto, nós teríamos: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Ainda que a nossa tendência natural seja agirmos sem sabedoria, o nosso Deus é um Deus generoso em sua graça. Qual é a nossa esperança diante da nossa falta de discernimento? Qual é a nossa esperança no meio da nossa fraqueza? Nossa esperança está na gloriosa generosidade de Deus. É Ele quem pode nos conceder de forma generosa, verdadeiramente, sabedoria. Portanto, Deus generosamente nos concede. Por isso nós podemos pedir: peça a Deus, que a todos dá de forma generosa. Mas a outra pergunta que nós devemos fazer é: o que é sabedoria, afinal de contas? Essa é uma palavra que às vezes também gera confusão. Às vezes as pessoas confundem sabedoria com conhecimento. Mas a sabedoria, ela pode e deve ser definida como uma profunda compreensão de como as coisas são, de modo que nós possamos ter entendimento adequado de como viver. Então, sabedoria não tem a ver necessariamente com conhecimento, mas com a capacidade de interpretar e discernir as situações ao nosso redor. Há muitas pessoas que não têm conhecimento formal, mas possuem grande sabedoria. Portanto, conhecimento e sabedoria não são necessariamente coisas interdependentes. É possível ter sabedoria ainda que não se tenha uma formação acadêmica, por exemplo. E há muitas pessoas que às vezes têm formação acadêmica e ainda assim não possuem sabedoria. Em outras palavras, e de modo mais objetivo, sabedoria é ter a capacidade para olharmos para a vida, e aqui, na perspectiva da palavra de Deus, do ponto de vista de Deus. Essa é a sabedoria que a Escritura nos apresenta: conseguir olhar para a realidade do ponto de vista de Deus, do conhecimento de Deus. Aí sim, o conhecimento de Deus nos conduz a uma vida de sabedoria, porque o conhecimento de Deus consiste no conhecimento de Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus em pessoa. Quando nós conhecemos a Cristo, nós crescemos em sabedoria, porque aprendemos a andar de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Como crentes que temos um conhecimento pessoal de Deus, nós não entendemos que sabedoria seja algo que primeiramente se limite a uma definição em poucas linhas. Por mais que a gente fale sobre sabedoria, ainda assim vamos falar pouco, porque a sabedoria vai muito além de um discurso, de uma apresentação ou de uma definição do que seja sabedoria. Sabedoria não é uma teoria, não é uma palavra e não é uma resposta a uma questão. Nós cremos que sabedoria é, acima de tudo, uma pessoa, e o seu nome é Jesus. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo,
nós somos conduzidos a uma comunhão pessoal com aquele que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o discernimento, de toda a verdade. Quando temos essa comunhão pessoal com essa fonte de toda a sabedoria, nós nos sentimos como de fato pessoas que pela graça de Deus estamos no caminho e na verdade. O que mais podemos dizer senão dedicar a Ele todo o nosso louvor e toda a nossa adoração? Sabedoria não é algo que se adquire por meio de uma pesquisa acadêmica ou por meio de uma busca intelectual. Sabedoria não se adquire com a experiência, sabedoria se adquire por meio de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que significa essa generosidade que Tiago está aqui falando. Se somos conduzidos a esta comunhão com o Senhor, nós já fomos beneficiados com a verdadeira sabedoria, que somente pode ser encontrada na pessoa e na obra do nosso Redentor, Cristo Jesus. A sabedoria de Deus sobre nossas vidas pode ser percebida quando olhamos para o nosso passado e percebemos como que as coisas se conduziram. Nenhum de nós jamais poderia escrever a nossa própria história. Quando olhamos para nossas experiências, nós podemos perceber o quanto fomos abençoados pela sabedoria de Deus, nos guiando em tantas situações. Quantas vezes Deus nos protege, inclusive de nós mesmos, de decisões erradas que às vezes nós temos a tendência a tomar, e Deus, pelo seu Espírito, nos alerta, nos desperta e muda o nosso rumo. É Deus quem nos protege das nossas possíveis escolhas erradas e nos faz ver o caminho, a decisão correta que devemos seguir. Como manter um casamento e conduzir um relacionamento se não for pela proteção da sabedoria de Deus? Como ser pai e mãe e educar filhos se não com a sabedoria de Deus? Como administrar finanças em uma casa sem sabedoria da parte de Deus? Como enfrentar momentos de crise, de enfermidade, se não for pela sabedoria generosa que Deus nos concede? Tudo isso, meus irmãos, somente é possível por Ele, Deus, que generosamente concede-nos sabedoria. Por isso Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. O nosso Senhor é a fonte de toda a sabedoria, discernimento e verdade. Deus é generoso e em sua graça nos concede sabedoria. Deus não se alegra em ver os seus filhos na ignorância. Ele ama nos proteger em sua graça. Ele se alegra em fazer-nos andar na verdade. Ele tem alegria e generosamente, amavelmente, fielmente, Ele nos concede verdadeira sabedoria, a sabedoria que de fato necessitamos. E Ele faz isso sem restrições. É isso que significa a expressão "e nada lhes impropera", ou seja, não faz restrição nenhuma. Tiago está dizendo: se algum de vocês necessita de sabedoria, pode pedir a Deus, que Ele concede a todos sem restrições. Ele não faz acepção de pessoas e Ele não vai censurar você por pedir sabedoria. Certamente, meus irmãos, nós jamais nos tornaremos tão sábios nesta vida que não precisemos pedir por sabedoria da parte de Deus. Por isso a palavra de Deus para nós aqui é uma palavra de conforto também. Nós precisamos sempre de sabedoria e podemos sempre pedir a Deus, que nos concede generosamente. A busca pela sabedoria somente é possível quando nós buscamos em Deus. Essa é a resposta à pergunta que fizemos inicialmente: onde buscar sabedoria? É preciso buscar em Deus.
Peça a Deus, que a todos dá generosamente. Agora, com que atitude nós devemos pedir, buscar a sabedoria de Deus? Há uma outra passagem que nos indica, veja o que diz aqui, os versos 6 a 8, né, na sequência do texto. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago então nos fala aqui sobre a atitude que devemos ter ao buscar a sabedoria de Deus. E essa parte dessa passagem, ela precisa de uma atenção especial da nossa parte, porque essas palavras elas também podem ser mal compreendidas. Isso porque o texto aqui apresenta um alerta sobre dúvida, porém não se trata de um alerta sobre dúvida intelectual ou dúvida teológica. Tiago não está dizendo que no momento em que alguém tem dúvida, Deus vira as costas e vai embora. Não, meus irmãos, não é isso que Tiago está ensinando. Quando ele diz, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, a palavra duvidando aqui, ela não está relacionada com crer ou não crer, mas sim com a inconstância do coração. O verso 8 nos ajuda a entender essa ideia da dúvida, quando ele usa essa expressão, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é que significa ânimo dobre? Significa um ânimo de intenção dupla, né? É como se Tiago estivesse falando de um ser humano com dois corações, um coração dividido entre duas opções. Então ele tem um coração dobre, ele tem um coração dividido em dois, e ele fica alternando, ele fica, como diz aqui o texto, inconstante. É como se Tiago então estivesse falando de um coração dividido. Uma forma de nós entendermos essa expressão seria: um homem com um coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está dizendo que há em todos nós desejos, vontades e intenções constantemente em conflito. Por um lado, nós realmente queremos a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo nós sentimos o desejo de seguir as nossas próprias motivações. E o que Tiago está dizendo é que Deus tem um compromisso em conceder sabedoria a quem está apegado não aos seus próprios interesses egoístas. A sabedoria de Deus é a sabedoria do reino de Deus e é para aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, submissos a Ele. Esse ensino faz todo sentido quando nós olhamos para o relato no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Eva foi tentada. A palavra de Deus em Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Eva não apenas viu que o fruto era desejável para comer, mas também desejável para dar entendimento, para dar sabedoria. A tentação aqui era: esse fruto vai me dar autonomia para decidir fazer as coisas do meu jeito, sem eu precisar que Deus me diga o que fazer. Essa era a tentação de Satanás sobre Eva. Olha, Deus disse uma coisa, mas não é bem isso que ele disse, porque se você comer do fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, não vai precisar mais depender de Deus. Meus irmãos, se houvesse a possibilidade de nós adquirirmos sabedoria por nós mesmos,
então provavelmente, de algum modo, nós usaríamos a sabedoria para propósitos absolutamente egoístas. O homem natural deseja que sua vontade prevaleça, porque o pecado que domina o coração humano tem a ver essencialmente com egoísmo, com fazer a sua própria vontade. Por isso há em todos nós, não é em alguns, não é em um ou outro, mas em todos nós existe um ânimo dobre em nosso coração, uma tensão constante entre querer fazer a vontade de Deus e querer fazer a nossa própria vontade. O modo de Deus e o nosso modo, o reino de Deus e o nosso reino. É isso que Tiago quer dizer quando ele nos exorta: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a porém com fé, em nada duvidando. Não fique na dúvida entre confiar em Deus ou confiar em você mesmo. Não fique na dúvida entre seguir o seu caminho ou seguir o caminho de Deus, porque Deus não concede a sua sabedoria a quem não tem compromisso de confiança plena nele. Não suponha, diz o texto, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A verdadeira sabedoria trilha o caminho da submissão e da obediência. Ainda no verso 6, a palavra de Deus utiliza aqui uma interessante figura para ilustrar a ideia do homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas assim são, veja a ilustração que ele usa, semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, porque ficam oscilando frequentemente na sua fé. São levadas por todo vento de desejo, todo vento de emoção, todo vento de tentação. São levados por todo vento de inveja. Suas vidas são, portanto, inconstantes. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Às vezes nós agimos assim, nos tornamos inconstantes. Às vezes temos um fervor para servir a Deus, desejosos de fazer constantemente a vontade de Deus, e ora nos inclinamos a fazer mais a nossa vontade, nos dispersamos no nosso compromisso com Deus, porque muitas vezes perdemos de vista a sabedoria que vem da parte de Deus. Algumas vezes a instabilidade na nossa vida espiritual não tem a ver necessariamente com o distanciamento de Deus. Às vezes nós podemos estar perto de Deus, mas o nosso coração pode estar cheio de dúvidas entre seguir o nosso modo ou confiar no caminho de Deus. Por isso, a nossa prece deve ser honesta. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, mas eu sei que eu não sou. Quero amar o Teu reino, mas eu ainda não amo da maneira como deveria. Eu quero ser submisso e obediente, mas frequentemente eu acabo seguindo os meus próprios interesses. Meus irmãos, nós devemos ser sempre gratos a Deus, porque ainda que nós sejamos infiéis, a palavra nos diz que Ele permanece fiel. Devemos ser gratos porque o Senhor Jesus sofreu e morreu obedientemente para que nós pudéssemos colocar diante de Deus as nossas falhas, nossa falta de sabedoria e a nossa infidelidade. Devemos ser gratos porque Deus é generoso e pela obra de Cristo Ele nos concede a sua sabedoria para podermos viver e enfrentar as várias provações que se apresentam diante de nós. Nossa atitude, portanto, deve ser de confiança em Deus. Peça com fé, em nada duvidando. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui, palavra inspirada de Deus, palavra viva de Deus, nos oferece o que mais precisamos diante das provações:
sabedoria. Sabedoria como um caminho para termos discernimento, para enfrentar as provações e não nos tornarmos tolos e vulneráveis ao pecado. Onde buscar a sabedoria? O nosso Senhor é a fonte de toda a sabedoria, discernimento e verdade, e a Bíblia nos diz que Deus concede liberalmente, generosamente a todo aquele que pede a Ele por sabedoria. Em sua graça, Ele generosamente nos concede sabedoria para lidarmos com as mais variadas situações. Com que atitude devemos buscar a sabedoria? Com confiança, em nada duvidando, confiando em Deus, não sendo como a onda do mar impelida de um lado por outro, não tendo um coração dobre, dividido, inclinado às vezes para fazer aquilo que desagrada a Deus, mas devemos buscar a sabedoria da parte de Deus com fé, em nada duvidando. E Deus assim nos abençoe e nos capacite a andarmos na sua presença, enfrentando as mais diversas provações da nossa fé, com sabedoria, submissos e obedientes à sua vontade. Amém. Nós vamos, irmãos, entoar o hino 62. E enquanto nós cantamos este hino, aqueles irmãos que tiverem dízimos e ofertas poderão consagrar ao Senhor depositando aqui no gasofilácio. Ao som do piano, fiquemos de pé.
Senhor, nós agradecemos mais uma vez por este domingo, dia do Senhor, porque pela Tua bondade e misericórdia, aqui, ó Deus, estamos reunidos. É motivo de gratidão, alegria para nós, porque, conquanto sejamos pecadores, o Senhor nos chama para ser o Teu povo, a Tua igreja, para servir o Teu reino. Ó Deus bendito, nós carecemos de sabedoria e a Tua palavra nos instrui a buscarmos a sabedoria que vem do alto. Muitas vezes nós somos inconstantes, duvidamos e acabamos seguindo o nosso próprio caminho. Por isso, ó Deus, nós confessamos a nossa imperfeição e clamamos a Ti, Senhor, concede-nos sabedoria, porque há muitas provações, dificuldades e lutas que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, e por isso carecemos grandemente de sabedoria, discernimento, orientação. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos estar sempre aos pés do Senhor Jesus, recebendo dele mesmo a instrução, o conselho, a exortação, conforme acabamos de fazer, ó Deus, aqui neste momento, lendo e recebendo o ensino da Tua palavra. Ó Deus bendito, agradecemos pela Tua igreja aqui reunida, somos gratos porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, tem nos preservado, nos guardado, ó Deus. Concede-nos, ó Deus, um bom retorno e uma boa semana na presença do Senhor. Nós oramos assim agradecidos, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todos os amados de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por mais um domingo em que Ele nos concede a graça de estarmos juntos. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Deus continue abençoando grandemente. Estamos alegres com a presença das nossas amigas, que estiveram semana passada. Muito bom ter vocês aqui conosco novamente, viu? Que Deus abençoe grandemente. Queremos também aproveitar para falar com você que está nos vendo através dessa transmissão. Deus abençoe a sua vida. Nós temos retornado gradativamente às nossas atividades na igreja e com todos os recursos necessários de segurança, dentro desse período difícil que nós temos vivido, mas Deus tem nos proporcionado a graça de podermos voltar às nossas atividades. Então fica aqui o nosso convite a você que está vendo este culto através das redes sociais. Se puder, venha nos visitar. Nós temos tido aos domingos o nosso culto pela manhã às 9 horas e também à tarde às 18 horas. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmãos. Não sei se há algum aviso. Não havendo, então, muito obrigado. Que Deus abençoe.